Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos envolva. Bem-vindos, a mais um trabalho de Evangelho, Vibração e Passe. Hoje nós vamos ter o nosso querido Adilson Zanardi, que vai fazer a leitura do Evangelho, a prece e vai conversar conosco sobre a piedade filial. Nosso querido Sérgio Soares vai fazer a prece de início e a prece final. Eu vou conduzir o passe, Patrícia Namura. E a nossa querida Vilminha vai fazer as vibrações das águas. E a Priscila, também outra querida, vai fazer para a gente, a Priscila Messinger vai fazer a psicografia. Então, que a gente desde já, ou melhor, desde que quando a gente entrou na casa, a gente já mudou a atmosfera dos nossos pensamentos. Então, que nós possamos, já fechando os nossos olhos, conectados que já estamos com a espiritualidade, com Jesus, nosso mestre, nosso amigo, com os nossos mentores, que nos auxiliaram para que nós estivéssemos aqui mais essa noite, nos intuindo. Então, todos ligados em pensamento, nós vamos abrindo o nosso coração, a nossa mente, para esse momento que é só nosso, onde nós viemos buscar um reabastecimento, e que ele possa ocorrer na medida da nossa necessidade, que nós possamos sair daqui fortalecidos na fé, na paz e no aprendizado. Que assim seja. Como é bom estarmos reunidos nesta noite, sermos envolvidos pelos irmãos espirituais, pelos mentores da Casa de Paz e Amor, que conhecem profundamente as nossas necessidades, que conhece e sabe aquilo que viemos aqui buscar, mas para tanto é necessário que abramos o nosso coração. Mas em primeiro lugar agradecemos a oportunidade bendita da vida. E que todo ensinamento de hoje possa rebater no nosso coração como estrelas de luz, de paz, de harmonia, de fortalecimento. E que as palavras que o nosso companheiro Adilson nos traga possa contribuir para o nosso crescimento, para o nosso atento, a nossa vivência e convivência, e que seja, como eu disse, que seja luz, que seja paz. Que a paz do Cristo envolva cada um de nós, que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva com a sua paz. Eu vou fazer primeiramente a leitura de um trecho do Evangelho, depois a mensagem, e depois a gente volta a falar do tema da noite. Então, no capítulo 14, honra o teu pai e tua mãe, a piedade filial. O mandamento, honra o vosso pai e vossa mãe, é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não se pode amar ao seu próximo sem amar aos pais. Mas o imperativo honra implica em dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que o amor é necessário, que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Esse deve ser estendido naturalmente às pessoas que se encontram
no lugar dos pais, e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Do livro Vinha de Luz, por Emmanuel, Filhos. Se o direito é campo de elevação, aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre, a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar, mais tarde, em desânimo, ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor, nascendo humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores, dentro do Espírito de Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro que está que os filhos não devem descer ao servedouro da insensatez ou do crime para atender-lhes aos venenosos caprichos. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso, é o pai inconsciente de amanhã, e o homem inferior, que não fruirá a felicidade doméstica. Bem, como nós vamos falar de piedade filial. Está no capítulo Honra o teu pai e tua mãe. Então, honra o pai e a mãe é um capítulo super importante, porque nós sabemos que é na família que nós encontramos os nossos maiores reencontros. É na família que nós encontramos os nossos maiores desafios. E do trecho que nós lemos aqui do Evangelho, nós vimos, honra o teu pai e tua mãe, é uma consequência geral, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo. Se é caridade e amor ao próximo, quem é o mais próximo de nós? Na família, e quem é mais próximo de nós do que os nossos próprios pais? Né? Então, é na família que podemos colocar, primeiramente, e de forma em prática, o amor e a caridade ao próximo. Honrar os pais não significa somente em obedecer ou dar continuidade a um nome, dar continuidade a uma característica da família. Não significa somente isso, não. E nem muito menos uma submissão, atender a tudo aquilo que os pais determinam para nós. Né? É o amor e a caridade. Aos que nos permitiram e que nos acolheram nesta volta ao mundo corporal. Então, é por isso que, por nos permitir a reencarnação, devemos a eles considerações, gratidão. Lembrando que estar onde nós estamos, no meio que nós estamos, com a família que nós estamos, é parte do nosso planejamento reencarnatório. Fomos nós que pedimos, nós que negociamos para ter aqueles pais e para estar junto a eles, que assim seria e é o melhor para que nós possamos evoluir. Então, piedade filial significa um dever a mais com os pais, que ao amor é necessário juntar, como lido, respeito, estima, obediência, cuidado. Implica em cumprir com eles, de maneira rigorosa, toda aquela caridade que determina a relação com o próximo. Pois nós espíritas, nós falamos que fora da caridade não há salvação. Então, por que não começarmos a fazer a caridade com os mais próximos, dentro da nossa família, com aqueles
com quem nos dedicou muita atenção, né? Então, a chamada da piedade filial está muito ligado a esta caridade. E aí a pergunta que foi feita, o que é caridade, né? Nesse sentido, como podemos entender esta caridade? E no livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou, os Espíritos responderam, como podemos entender a caridade? Caridade, ele explicou, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Então, benevolência que devemos ter com o próximo e principalmente com os pais, com atitude para com eles de bondade, compreensão, de acolhimento, amorosidade e aceitação. Indulgência para as imperfeições alheias. Então, com nossos pais. Então, quaisquer que sejam as queixas que a gente possa ter em relação aos nossos pais. As queixas, nesse caso, deve ser entendido como um tratamento da nossa indulgência. Né? Entender as imperfeições dos outros. Entender as imperfeições dos nossos pais também. Se nós estamos hoje numa situação de entendimento maior, a gente tem como esse entendimento compreender que talvez eles tenham feito aquilo que eles sabiam ou que eles entendiam que era o correto naquele momento. Então, qualquer queixa que a gente tenha, pensemos sempre na indulgência. E perdão às ofensas. Possamos aprender dentro da própria casa, com relação aos nossos pais, aprender a ter o perdão. Seja contra aquilo que eles tenham cometido de grande ou pequenos equívocos conosco. Né? O abandono, a negligência, uma punição exagerada, que a gente possa pensar no perdão, possa pensar na compreensão e perdoar, porque eles nos receberam para esta encarnação. Então, só pelo fato de receber-nos, a gente tem que pensar de que devemos perdoá-los naqueles seus equívocos. Então, piedade filial é um dever a mais. É cuidar, é respeitar, proteger, dar o necessário, principalmente quando eles mais necessitam, quando estão em idade avançada, na velhice ou na doença, que os impossibilitam de ação. É atender a eles daquilo que eles necessitam naquele momento. Pode ser bens materiais, como moradia, casa, um quarto, uma roupa, um alimento. Mas também pode ser o respeito, que independente de qualquer necessidade, nós devemos sempre ter. Tratamento adequado para eles, uma convivência adequada com eles. Né? Não porque estejam idosos, que eles merecem ficar isolados de conversas, isolados daqueles grupos que nós temos dentro de casa, isolados para comer sozinho, isolados para assistir à televisão. Nós temos que pensar que eles também abdicaram muito para nos atender. E nesse momento que a gente faça a reflexão também, de poder cuidar um pouco mais e estar atento aos nossos comportamentos e atitudes. Atenção com eles. Atenção na escuta, no falar, no conversar, no trocar opiniões. Fazer com que eles se sintam bem. Como uma pessoa que tem algo ainda para nos contar. Porque muitas das vezes a gente acha que talvez eles não tenham muito mais nada a nos passar. Viveram numa época diferente. Sim, viveram numa época diferente. Mas não possamos nunca esquecer de que talvez o ambiente seja diferente, mas o crescimento moral, os conceitos morais, eles tinham na época. Eles podem nos ajudar muito nesse momento. Talvez a segurança que eles tinham na época é aquilo que nós precisamos hoje. A vontade, a confiança, porque eles também passam isso para nós. Em algum momento, eles foram também inseguros, como nós fomos também, e às vezes, muitas vezes somos. Mas
Eles sabem muito bem, pela trajetória, que superaram muitos dos seus desafios. E nessa superação, nessa experiência que eles tiveram, eles podem sim nos ajudar em alguma coisa. Talvez a não resolver os problemas, mas possam nos dar o apoio que nós precisamos, nos dar o suporte, nos dar esperança de que a gente consiga superar. Então esse é o cuidado que nós precisamos ter. E principalmente também carinho para com eles, né? O carinho de olhá-los como alguém que teve uma trajetória, alguém que nos quis bem e que ainda nos quer muito bem. Então, esses deveres que a gente fala da piedade filial, é retribuir tudo aquilo que eles fizeram para nós. Toda a abdicação, todo o tempo que eles nos dedicaram. Então, é retribuir. E a gente falando assim, é retribuir, não é uma coisa tão fácil. Né? A gente é fácil de falar, mas não é tão fácil da gente praticar isso. Requer, nessa retribuição, requer dedicação, requer paciência, requer tolerância, requer esforço nosso para fazer isso. E nós sabemos que existem, né, idosos, e cada um tem a sua experiência. Aqui talvez nós estejamos passando em momentos em que nós temos que cuidar dos nossos idosos, ou momentos em que nós passaremos a cuidar dos nossos idosos. Os idosos, nossos pais. Nós temos aqueles que, por dificuldades, por doenças, talvez perder a lucidez, perder a movimentação, e requer um esforço diferenciado no tratamento. E aí entra toda a nossa paciência, tolerância e até mudança de toda uma agenda nossa de vida. Existem aqueles que têm os pais que estão numa idade avançada, mas que vivem sozinhos, têm ainda lucidez, têm ainda um pouco de movimentação física que conseguem viver sozinhos. E eles preferem, muitas das vezes, viver sozinhos. Porque eles acham que conseguem fazer, acham que pela sua condição estaria incomodando se estivesse junto aos outros. Então ele dá uma independência aos filhos, procurando não acarretar mais trabalhos aos filhos, mesmo nessa fase em que eles que deveriam receber, eles ainda querem doar e ajudar os filhos. Gostam de viver no seu cantinho, querem fazer aquilo que não importune ou não atrapalhe ninguém. E também são aqueles que, idosos ou os pais, que foram ausentes também. Aqueles que, por alguma situação, por algum momento de sua vida, deixaram de estar juntos com os filhos, que abandonaram, né? Que não atentaram ao trabalho, todo esse trabalho da educação dos filhos. Temos aqueles também, os pais, que substituíram os pais biológicos, aqueles que assumiram a direção, o controle ou a educação e o suporte material, espiritual, moral das crianças que por algum motivo também chegaram até elas. Então, temos vários cenários diferentes que a gente possa ver, de que a gente tenha que entender como são os nossos pais, como serão os pais daqueles que necessitam no futuro de um atendimento. Então, retribuir a todos, independente daquilo que eles fizeram. E, principalmente, a gente sempre lembra do que a gente fala de caridade, amar ao próximo, e a gente vai sempre caindo. Aqueles que nos fizeram bem, que a gente tem uma retribuição, a gente faz isso com muito amor, com muito carinho, com muita facilidade. Mas, como eu disse, aqueles que abandonaram, aqueles ausentes, mais críticos, né? Como que a gente pode entender de querer amar, ou dar, ou retribuir a esses pais que foram ausentes? E aí é que chamamos todos ao tema do Evangelho, que diz pagar o mal com o bem, o perdão aos inimigos.
e principalmente que pela lei de amor, justiça e caridade não nos cabe fazer todo o julgamento, mas que a gente possa, sim, nesses casos, aqueles que estão nessa condição, que possam abrir o seu coração e fazer principalmente aquilo que é possível, sem que seja julgado pelas suas atitudes e muito menos pelos outros, porque cada um sabe aquilo que lhe toca. Então, que se ele for tocado pelo coração e pelo Evangelho, ele pode fazer alguma coisa em prol desses que foram ausentes. O Santo Agostinho disse o seguinte: infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para os que o sustentaram na infância, os que, com a vida material, lhe deram também a vida moral e que, frequentemente, se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Então, é sempre assim, pensando, alguém nos fez, e assim nós também procuraremos fazer. E lembrando sempre de que, se hoje nós estamos nessa situação de tentar ou de procurar ajudar aos nossos pais, lembremos que, se Deus quiser, nós chegaremos também, pela longevidade, a estar nessa posição também. E que tenhamos também alguém que possa nos auxiliar neste momento que nós chegarmos em nossa velhice. Então, é semeando, para que a gente consiga também, com nossas atitudes, comportamentos dentro da moralidade, também chegarmos mais adiante. Porque é muito interessante pela longevidade que nós temos hoje, porque honrar pai e mãe é um daquele do Decálogo, que Moisés trouxe naquela época. Porque como que seria atravessar o deserto se não honrasse os pais e mães? Eles seriam como todo aquele povo que foi guiado por Moisés. Seriam todos eles abandonados? E aí, ficou, né? Para que a gente cuidasse um dos outros. Kardec também, quando ele lembrou desse tema no Evangelho, quando ele codificou, ele trouxe também, porque na época de Kardec também não se vivia tanto como se vive hoje. Mas ele lembrou de que seria muito importante, sim, cuidar dos pais, daqueles que fizeram alguma coisa por nós. E hoje, no nosso contexto, pela longevidade que nós temos, que graças à ciência nos permite uma vida um pouco maior, mais longa, né? Que a gente também reflita um pouquinho e fica somente como reflexão. Se nós estamos nesse momento numa situação em que estamos ajudando aos nossos pais que estão numa situação que precisam, se não estamos nesse momento, talvez um pouquinho à frente, nós também teremos que estar atento a isto, porque chegará o nosso momento também. E mais adiante ainda, seremos nós lá a ser atendido. Então, o ciclo vai sempre continuando, abrindo um, fechando um e se abrindo o outro. Então, que a gente possa entender que a piedade filial é a caridade em prática. Entender que todos aqueles que nos guiaram, os nossos pais, eles fizeram aquilo que foi possível fazer. Entender que eles fizeram aquilo que eles podiam fazer naquele momento, com base nos conhecimentos que eles tinham, no que eles aprenderam, no que eles vivenciaram. Então eles passaram aquilo que era de melhor para nós. E a gente tem que entender que com indulgência, com benevolência e com perdão. Porque eles procuraram fazer o melhor. E que nós, como filhos e com essa piedade filial, possamos estar atentos aos nossos pais. Que possamos fazer por eles aquilo que eles fizeram por nós. Que possamos retribuir. Que tenhamos as condições de fazê-lo, de retribuir de forma material, mas com carinho, com amor, com cuidado, com atenção. Aquilo que for possível. E que a gente possa fazer isso com coração, fazer isso com muita paz, com muita serenidade. Então, que a gente possa ser esse filho
que tenha o amor pelos pais. Tá? Então, agradeço pela atenção e que possamos sempre, com generosidade e com muita paz, atender às necessidades dos nossos pais, para que assim um dia também possamos ser atendidos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Obrigado. Obrigada, Gilson, por nos fazer reforçar a nossa responsabilidade junto com a nossa família. Enquanto pais, enquanto filhos, esses laços que nos unem, que nos ligam, não por acaso, nós possamos seguir o exemplo do Cristo, que tão bem amou, respeitou, honrou seus pais. Que nós possamos guardar essas lições e, sobretudo, praticá-las. E nós vamos agora passando para o momento do passe. Nós vamos nos colocando numa posição bem confortável, descruzando pernas, braços, respirando profundamente, mas de forma serena, respirando já essa atmosfera totalmente preparada para nós, com essa espiritualidade que já está aqui há muito tempo, coordenada por Eurípides, por Bezerra de Menezes, e essa legião que os acompanha, a fim de nos atender, de nos acolher, de estar mais junto de nós, ouvindo as nossas preces, as nossas dores, as nossas aflições, as nossas necessidades. As legiões de médico, das mais variadas especialidades, estão presentes essa noite. As servas de Maria, carinhosamente cuidando de todos nós, os religiosos, os estudiosos, enfim, o plano espiritual se reúne para nos acolher. Então nós vamos abrindo nosso coração, os passistas já se colocando nessa posição de recepção dessa energia que já foi manipulada, que já foi trabalhada. Nós não vamos nos preocupar com a movimentação, com os barulhos, nós vamos simplesmente nos entregar a esse encontro com a espiritualidade. Vamos deixando que a espiritualidade maior nos envolva numa névoa muito sutil, muito leve, fresca, como se fosse uma brisa que nos envolve do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, fazendo uma higienização, retirando a energia densa, pesada, abrindo caminhos para os nossos centros de força serem nesse instante revigorados. E assim os passistas vão dando início ao passe. E nós vamos sentindo no alto da nossa cabeça, no centro de força coronário, frontal, na altura da nossa testa, uma luz brilhante que ilumina, que fortalece os nossos laços com a espiritualidade, com Deus, com o nosso Pai, a nossa fé, a nossa confiança. Ao mesmo tempo que trabalha a qualidade dos nossos pensamentos, para que eles possam, nesse instante e a partir de agora, serem pautados na positividade, na harmonia, no otimismo, na certeza de que estamos evoluindo, sim, passo a passo, mas que estamos no caminho certo. E é só com o altruísmo,
com fé, com esperança, com confiança que nós conseguiremos chegar lá. Então vamos mantendo a saúde positiva dos nossos pensamentos. Essa luz chega agora na altura da nossa garganta, no nosso aparelho fonador, aparelho respiratório, e vai trabalhando sutilmente esse nosso órgão da fala e da respiração, onde nós vamos inspirando todo um ar salutar que nos traz cura, que nos traz energia, que nos traz bênçãos. E nós vamos transformando tudo isso em palavras de gratidão, de reconhecimento, em palavras de amor, de acolhimento aos nossos companheiros, de aconselhamento, de carinho. Que por onde passarmos, nós possamos deixar uma mensagem positiva e amorosa para os nossos irmãos de jornada. No nosso centro de força cardíaca, na altura do nosso coração, nós deixamos que o nosso coração seja tratado por essas servas de Maria, que vão nos ajudar a fortalecer os sentimentos de caridade, de fraternidade, de bem-querência, de respeito, de amor. E assim, com esse coração pulsando o bem, a paz, nós vamos percebendo que somos realmente centelhas divinas, espalhadas por esse plano terreno, capazes de modificar o mundo. Nós agora deixamos que essa luz chegue ao nosso aparelho digestivo, o nosso centro de força gástrico, e ali vai trabalhando também aqueles sentimentos mais densos que muitas vezes nós acumulamos, tristeza, mágoa. Vai eliminando tudo isso para que possa haver entendimento, compreensão, tolerância, paciência. Para que a gente possa enxergar que tudo faz parte de um aprendizado. Tudo faz parte de uma experiência de crescimento. E que nós precisamos passar por todas essas experiências vitoriosos, sem guardar qualquer tipo de mágoa. Nós vamos também deixando que a luz agora envolva o nosso centro de força esplênico, na altura do nosso baço, e que ali seja potencializado o nosso sistema sanguíneo, hematológico, que as nossas células possam ser revigoradas nesse instante, que nós possamos sentir essa força vibrante dentro de nós, que é a nossa defesa, que é a nossa proteção. E não só física, mas também emocional, espiritual. E no nosso centro de força genésico, na altura do baixo ventre, no aparelho reprodutor, nós vamos pedindo que a espiritualidade possa nos iluminar e nos guiar pelos melhores caminhos para que possamos realmente ser co-criadores. Co-criadores do amor, da paz, da fraternidade, de seres melhores, de seres evoluídos, que compreendem os ensinamentos do Cristo e que praticam, para que esse mundo de felicidade possa estar cada vez mais perto de nós. E assim, as luzes chegam agora até os nossos membros inferiores, dão a volta pela planta dos nossos pés,
E na altura do nosso centro de força básico, sobe vértebra a vértebra, iluminando, reestruturando todo o nosso arcabouço físico, nos sustentando para que estejamos equilibrados, amparados, fortalecidos, para seguir a nossa caminhada de provações, de experiências, de aprendizado. E esse fecho de luz, que agora nos iluminou como um todo, que acendeu essa luz divina em nós, já nos prepara para fazermos as nossas vibrações e as nossas doações. Então nós pedimos que essa espiritualidade possa ir conosco até o nosso lar. Ali abrimos portas, janelas, pedimos que eles adentrem, que façam ali uma grande limpeza, que retirem todos os miasmas negativos e que deixem pairar um clima sereno, amoroso, respeitoso, de união, de colaboração e de muito amor. Que todos aqueles que convivem conosco possam estar nesse instante em espírito em volta do Evangelho Luz. E que Jesus possa fortalecer cada um, possa amparar e proteger a cada um que ali convive ou que por ali passe, recebendo essas bênçãos do nosso lar. Nós vamos nos dirigindo agora até o nosso local de trabalho, pedindo que essa caravana luminosa nos acompanhe, que possa também, da mesma forma, proteger o nosso ambiente de trabalho, iluminar, fortalecer, que possa olhar para todos os nossos colegas, sejam líderes, sejam liderados, que todos sejam envolvidos em muito companheirismo, em muita parceria, em muita amizade e muito respeito. Lembrando que não fazemos nada sozinhos, dependemos uns dos outros para que o todo se manifeste positivamente, harmonicamente. Então que nós possamos valorizar esse todo a partir de cada um. E se nós, por algum motivo, estamos em busca de um emprego, que não desanimemos, que possamos manter a fé, a esperança. Apesar dos momentos difíceis, sabemos que tudo passa. Nosso momento chegará. Que nós possamos tirar daqui, desse momento, as melhores lições. Virar a página e seguir em frente. Que o nosso momento há de chegar. E voltando então para a nossa casa de paz e amor, nós vamos vibrar pelas urnas dos encarnados. Aqueles nossos amigos, queridos, conhecidos, familiares, que nós sabemos que nesse instante passa por alguma dificuldade, seja uma questão de saúde, uma questão de relacionamento pessoal, uma questão emocional, uma questão financeira, enfim. Que nós possamos nos lembrar de alguém que precisa das nossas preces, das nossas vibrações, e que Jesus e a espiritualidade possa dirigir a eles o amparo e o acolhimento que eles necessitam. Nós vamos lembrar também agora das urnas dos desencarnados, dos nossos irmãos que já partiram, que já se encontram no plano espiritual. Nós possamos lembrar de cada um com carinho, com afeto, com amor. Que nós possamos nos abraçar em espírito e dizer: fique em paz. Nós continuamos juntos, nos amando e nos querendo muito bem. E assim, nós agradecemos à espiritualidade, a Jesus, aos nossos mentores, a toda essa equipe tão amorável que esteve conosco, nos ofertando tantas bênçãos. Mais uma vez eu peço que nós sejamos, Senhor, capazes de manter essas boas energias conosco, de irradiá-las por onde nós formos, até que aqui nós estejamos novamente na próxima semana, recebendo, trocando e doando tanto amor e tanta paz. Que Jesus nos abençoe.
E assim, que possamos nesse instante mentalizarmos o nosso amado amigo Jesus, para fazermos as fluidificações das nossas águas, agradecendo esses caravaneiros da Seara do Cristo, que aqui já se encontram desde muito cedo, para colher todos os elementos que serão depositados nas nossas águas. Que possamos mentalizar a Mãe Natureza, e nessa natureza observarmos um lindo lago, onde ali uma paz, um silêncio profundo traz a imagem do nosso Mestre, envolvendo toda essa espiritualidade caravaneira que lá já se encontra, para que possamos doar de nós o que tivermos de melhor, para ser colhido das árvores, das águas, dos minérios que ali se encontram, os elementos necessários para serem enviados para os laboratórios espirituais, lá onde já a equipe científica de biólogos, farmacêuticos, químicos, homeopatas, os pretos velhos, os caboclos e os índios, já preparam toda essa medicação, essa energia que foi transformada em medicação para ser colocada nos nossos vasilhames. Que cada um possa, nesse instante, mentalizar a sua água, os filtros dos seus lares, a água ao lado do enfermo, o irmão morador de rua que nesse momento esteja tomando um copo d'água, ou um ser neste planeta que esteja também tomando um copo d'água, que possa receber também todos os elementos ali depositados. Que cada um agradeça ao tomar a água a nosso Mestre amado Jesus, que ali esteve sempre, direcionando a sua luz, o seu amor, a toda essa equipe bendita que nos abraçam, nos dão todos os lenitivos para as nossas águas. Gratidão, Jesus amigo. Gratidão, Deus, Pai de amor. Que assim seja. Fazer melhor, estar melhor, ser melhor. Essa é a tarefa do homem do mundo. Retornar à casa do Pai maior, melhor do que quando partiu. O Pai Criador nos presenteou com a reencarnação, para que assim possamos aprender a aprender e pouco a pouco colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. E para tal, Ele nos deu um instrumento para que com eles possamos cumprir a nossa tarefa. Tais instrumentos são livre-arbítrio e inteligência. E a forma que cada um de vós utilizais este instrumento é de vossa absoluta responsabilidade. O Pai Criador também vos ofertou a cada renascer oportunidade para que possais fazer melhor. Assim, Ele, o Criador, coloca ao vosso redor a família, o trabalho, o corpo, a saúde, a ambiência, enfim, tudo que vos é necessário para fazerdes melhor, para estar melhor e ser melhor. Pais e filhos, esposas e maridos, amigos, tudo e todos está à vossa volta como tarefa e instrumento para que possais ensinar e aprender mutuamente. Pais precisam aprender. Filhos devem aprender. Todos podem ensinar
cada qual na sua posição e no seu estágio. Mas lembrai-vos, amar, zelar e perdoar. Eis a lição do pai, do filho, da mãe. E aquele que se recusar a cumprir a tarefa, será este o primeiro a estacionar no bem viver. E assim, a perder a grande oportunidade de fazer melhor, estar melhor e ser melhor. Estais atentos a todos, estais todos vós atentos à vossa posição e sejais melhor, fazeis melhor. O pai é filho, o filho é pai. Esta é a lei. Assim é a vida. Elevemos o nosso pensamento um tanto mais, o nosso coração, ao Pai amado que está nos céus, aos nossos pais que estão em todo lugar, aos nossos mentores, nossos amigos espirituais que nos envolveram nessa noite, as palavras ditas que são capazes de abrir o nosso horizonte, a termos novas atitudes, novos pensamentos, novas ações, em benefício nosso, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Que essa nossa semana seja uma semana abençoada, de harmonia, de luz, de saúde, e que na próxima semana possamos aqui estar novamente, se assim o Pai de luz nos permitir. Que assim seja. Bom, hoje nós temos o único recadinho, que é o Evangelho no Lar, né? Que a gente já vem falando há algum tempo. Eu espero que aqui já a maioria já esteja fazendo, né? Porque é uma prática que a nossa doutrina sugere e que nos faz muito bem. Então, quem já faz, ótimo. Quem não faz, eu vou fazer um resuminho aqui de como é importante e como deve ser feito, né? O Evangelho no Lar, a gente escolhe um dia da semana, qualquer dia, qualquer horário que for melhor para a gente. Podemos fazer sozinho, podemos convidar a família, alguém para fazer conosco. Fazemos uma leitura de um pequeno trecho do Evangelho. Fazemos uma oração, fazemos uma vibração, pedindo, né, o amparo da espiritualidade para nós e para quem a gente achar que está precisando. A gente encerra depois com uma prece de agradecimento. Não tem mistério, gente, não tem mistério, né? A gente tem que entender que é um momento de encontro com a espiritualidade. É um momento de ligação, né, com a espiritualidade, onde a gente traz para o nosso lar essa proteção, né, esse carinho da espiritualidade para conosco. Então, do mesmo jeito que a gente se compromete a vir aqui, né, uma vez por semana, seria importante a gente fazer essa ligação da espiritualidade com o nosso lar, para que a gente pudesse manter essa harmonia, esse equilíbrio e essa paz. Não que os problemas não vão existir, não que as dificuldades não vão aparecer, mas a gente certamente vai estar melhor aparelhado, mais guiado, mais preparado para superar os obstáculos da nossa caminhada. Tá bom? Então, vão com Deus, boa noite, e que na próxima semana a gente possa estar de novo aqui. Boa semana. Paz e amor em Jesus.